Você já teve a experiência de estar no pé de uma montanha e ali embaixo, pequenininho, você olha para aquela montanha enorme, ela se agiganta para cima de você, você até se assusta com aquela enormidade e só de pensar em escalar a montanha você já fica cansado. Mas perceba que quando você se afasta dessa montanha gradativamente, quanto mais longe você vai ficando, mais ela se torna pequena, inofensiva. E dependendo do caso, ela pode até se perder na paisagem. Salmo 73. O salmista teve essa experiência, algo parecido com isso, na sua crise de fé. Quero relembrar para você o que já vimos sobre esse salmo. Nós temos o estudo número 1, com toda a primeira parte, versos 1 a 14 do Salmo 73, abordando a ideia de que, não raro, a vida cristã se parece com uma corrida de ratinho no laboratório. Uma coisa que você faz que é chata, ruim e parece que não está levando para lugar nenhum, não dá resultado, enquanto o ímpio, aparentemente, ele não está nem aí com Deus, e tudo dá certo para ele, e ele é uma pessoa feliz e realizada. É exatamente isso que a gente percebe do coração do salmista no versículo 13. Ele diz: certamente me foi inútil manter puro o coração e lavar as mãos da inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. O salmista ficou perplexo, deprimido, quando comparou a aparente prosperidade dos ímpios com a sua própria situação difícil de levar uma vida justa. Ele vai descrever, desde o versículo 12 até o versículo 2, algumas características dos ímpios, dos perversos, das pessoas que não ligam para Deus. São arrogantes, são ímpios, são cruéis, só cobiçam as coisas, o tempo todo desejando mais, desprezam a existência de Deus, querem controlar tudo e mesmo assim, na perspectiva do salmista, você viu na primeira parte desse salmo que eles estão se dando bem. O salmista fala que eles são imunes a problemas, ficam ostentando toda a sua riqueza, todo o seu bem-estar, são influentes, as pessoas querem beber das suas palavras, as pessoas querem segui-los, aplaudem eles. São impunes, parece que Deus não faz nada e levam uma vida boa. E por isso que o salmista chega a uma crise tão profunda que ele pensa até em pendurar chuteiras da fé. Versículo 2 e 3 ele fala assim: quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. E ele diz a razão: pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. A conclusão que ele chegou é: a retidão não é o melhor caminho, não vale a pena. Eu quero convidar você a ver comigo hoje, para a parte do meio desse salmo, a segunda parte, dos versículos 15 a 20, e pensar o seguinte: será que ele escorregou de vez e caiu? Como e onde ele encontrou uma resposta para essa montanha tão grande que estava diante dele? Sabe, amigo, amiga, irmão, irmã, os nossos problemas pioram. Muitas vezes não por causa dos problemas em si, mas porque nós somos limitados e míopes. Às vezes tudo é uma questão de perspectiva. Lá no versículo 17, o salmista vai desenvolvendo a sua tese e ele diz assim: até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. O que aconteceu aqui? Basicamente, indo direto ao ponto, quando o salmista adorou a Deus no centro de adoração, no santuário de Deus, ele consegue entender a perspectiva de Deus sobre o problema que ele estava lidando, que era o problema do destino dos ímpios e o destino dos justos. E esse é o ponto de virada do Salmo, e esse é o ponto de virada de todas as crises da nossa vida, das vidas de todos nós. O ponto de virada é essa entrada no santuário de Deus. E veja que o salmista não foi ali apenas procurar resposta para o seu problema. Ele foi adorar o Senhor, o remédio mais eficaz para o ressentimento contra Deus, a inveja dos outros,
O desejo de pendurar chuteira é apostatar. O remédio mais eficaz é a adoração, é o hábito de louvar o Senhor. Toda aquela perplexidade, aquela falta de esperança duraram apenas até o momento em que ele toma essa iniciativa de entrar na presença de Deus. É dado discernimento a todos que com humildade buscam a face de Deus. Quando buscamos a presença de Deus, nossa visão clareia, obtemos perspectivas corretas, a graça de viver na presença dele e, através disso, obter a clareza, a direção, a segurança para viver. Quando estamos perplexos com os nossos problemas, dificuldades com o governo providencial de Deus no mundo, não devemos olhar os ímpios. Essa montanha é uma montanha que só cresce e nós invejamos e temos autopiedade, autocomiseração e amargura em relação à nossa situação e essa montanha vai nos engolir. Mas também não devemos desistir de procurar qualquer solução e entrar em desespero e sim, e de novo, cair de joelhos e olhar para Deus. E quando o salmista faz isso, a partir do versículo 17, ele diz: então compreendi o destino dos ímpios. No versículo 18 e 19, nós vamos perceber que ele descobre algumas coisas exatamente sobre o problema que ele estava enfrentando, a vida daqueles que são ímpios, daqueles que não se importam com Deus, daqueles que não ligam para a vontade de Deus. E o que a gente vai perceber no texto é que ele vai olhar e perceber assim, o sucesso desse pessoal não é verdadeiro. Tudo que eles vão receber do Senhor é castigo. Veja, certamente ele diz a Deus, depois que entrou no santuário de Deus, certamente os pões em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. Estão prosperando no momento, mas o próprio Deus vai colocar essas pessoas num terreno que é escorregadio. Você lembra de Jesus dizendo que o caminho é largo, o caminho que leva à perdição, Mateus capítulo 7, versículo 13. É justamente essa descoberta que o salmista faz, esse sucesso deles. É um terreno escorregadio, um caminho largo que está levando eles mesmos para a perdição. E quando a morte reivindicar essas pessoas, eles pagarão o preço, eles serão tomados de pavor. Mas não para por aí, a percepção do salmista no verso 20 é: são como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Sabe aquele pesadelo, aquele sonho ruim? A gente esquece dele assim que a gente acorda. Acontece com todo mundo com frequência. O salmista usa essa ideia para falar do bem-estar dos ímpios e perversos. É passageiro. Timothy Keller, comentando esse versículo, diz o seguinte: os ricos sem Deus estão a caminho de ser eternamente pobres, e as celebridades sem Deus estão a caminho de ser infinitamente ignoradas. Ou seja, o poder, a riqueza, a fama desse mundo e das pessoas que buscam nesse mundo o seu prazer e não em Deus, tudo isso não vai melhorar nem diminuir a riqueza da verdadeira felicidade, da identidade, da herança que nós só encontramos no Senhor. Então o salmista passa por um momento de inveja dos ímpios, revolta contra o próprio Deus, autocomiseração. O antídoto para essa enfermidade da alma foi a adoração a Deus. Ele comparece diante do Senhor, do santuário, ele aquieta a sua alma, adora e encontra o destino dos ímpios. Mas ele vai muito além. Depois de passar pelas trevas do ressentimento e da inveja, nós vamos perceber no versículo 21 e 22 que o salmista olha para trás e vê a triste realidade em que ele estava, das suas próprias atitudes amarguradas e negativas para com Deus. E ele confessa o seu pecado e ele avalia a vida de uma outra forma, não mais como via antes. Ele diz assim: quando meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Ao se afastar da montanha,
da indignação, da reclamação, da inveja. Ele aprende e começa a olhar para si e ver sua própria pecaminosidade. Ele confessa o seu pecado. E ele diz: eu estava sendo mundano, eu estava sendo incrédulo. Mas algo maravilhoso surge. Algo maravilhoso brota no versículo 23. Ele diz assim: contudo, mesmo vendo a realidade dos ímpios, que é trágica, que é de um sonho que se vai, que serão destruídos, mesmo olhando para mim mesmo como alguém amargurado, insensato, ignorante, como um animal irracional, contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Esse é o grande efeito até aqui da experiência do salmista, de entrar no santuário de Deus e adorar o Senhor. Ele está envenenado pela amargura do pecado e ele percebe algo extraordinário sobre Deus, a atitude de Deus para com ele em todo aquele momento de loucura, de insanidade espiritual. A atitude de Deus foi sempre se manter ao seu lado. O salmista percebeu a doçura da graça divina para com ele. O salmista percebeu quão amargo foi o seu pecado e, ao reconhecer isso, ele saboreou a doçura da graça de Deus e então ele declara: o Senhor sempre esteve comigo, eu sempre estive com Ele, Ele tomou a minha mão direita e me susteve. Quando nós tratamos o nosso pecado, a nossa vida com Deus, nós nos deleitamos com a doçura da graça de Deus para conosco. E aí a gente não se importa mais com o aparente sucesso dos ímpios ou com aquilo que nós achamos que merecíamos e não temos. E aí a grande verdade vem à tona. Enquanto o destino dos ímpios é a destruição, a realidade presente e o destino dos justos é estar sempre com o Senhor, mesmo que eles não sejam merecedores dessa graça. Convido você a fazer como o salmista em oração. Reconheça o quão tenebroso, sujo e amargo é o seu próprio pecado. E ao mesmo tempo perceba a doçura da graça de Deus, o favor imerecido do Senhor, que não somente permite que você seja poupado do castigo, como faz com que o Senhor continue te tratando com bondade, com amor. Ele sempre está com você, você sempre está com Ele e Ele te sustenta a sua mão direita. Adore a Deus, pois Ele não nos abandona em nossas crises de fé, em nossos tropeços e fracassos. Uma montanha é imensa, ameaçadora, intransponível quando estamos ao seu pé. Mas quando dela nos afastamos, a montanha se reduz e pode se tornar algo insignificante e inofensivo. Tudo é uma questão de perspectiva. O mesmo ocorre com as adversidades e os problemas que trazem crise para a nossa fé. Se nós ficamos grudados nesses problemas, distantes do Senhor, esses problemas vão crescendo, crescendo e causam um colapso na nossa espiritualidade, nos engolem. Mas se nós nos afastamos desses problemas, mudamos o foco da nossa mente, do nosso coração e nos grudamos no Senhor, esses problemas se tornam insignificantes, inofensivos. Estratégia é aproximar-se do Senhor como salmista. Nós não temos mais o templo de Jerusalém que ele tinha. O santuário de Deus hoje é Cristo e seu povo. E Deus habita em todo aquele que reconhece Cristo como seu Salvador. De modo que, tendo Cristo na sua vida como seu Salvador, Deus está sempre presente com você e todo lugar é um santuário, pois você mesmo é esse santuário. E o que você precisa fazer então é cultivar a sua espiritualidade onde quer que esteja. Parar com o seu celular, parar com o seu smartphone, com o seu computador, com a sua televisão, com suas redes sociais, parar com o seu trabalho, parar com a sua loucura, parar com a sua correria, abrir a sua Bíblia e gastar um tempo somente com o Senhor, permitindo que Ele fale ao seu coração e permitindo que Ele escute o seu clamor, para que Ele te dê novas perspectivas, para que Ele te dê respostas, para que Ele abra os seus olhos e faça enxergar os seus problemas de uma outra forma. E aí essa montanha vai diminuir e você então vai poder experimentar a graça, a doçura da graça de Deus, aquele que sempre está contigo, que toma a tua mão direita e te sustém. Aprenda a lição de se refugiar e buscar estar no santuário de Deus. Vamos orar juntos? Graças te dou, Senhor, porque podemos tratar os nossos dilemas, tensões e crises, por piores que sejam, na tua presença.
E é ali que encontramos respostas. É ali que a montanha do problema e da calamidade perde tamanho, perde poder e deixa de nos assustar. Porque nós nos amparamos em Ti, o Senhor Deus, na doçura da Sua graça. O Senhor sempre está conosco e nos sustenta a nossa mão, nos segurando firmes na Tua presença e no caminho ao Teu lado. Louvado seja o Teu nome, bendito seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Eu sempre peço, e peço de novo que você faça isso. Deixe o seu like nesse vídeo, deixe seu comentário importante, também compartilha com bastante gente para que mais pessoas acessem esse ensino da palavra de Deus. E que Deus te abençoe.